sejam todos muito bem-vindos no meu canal Crochê no Paraíso. Eu sou a Pri Bernardi e a aula dessa semana é essa linda blusinha com 3 cores. A gente amarra aqui dos lados, perto do ombro, fica muito legal. Ela veste super bem e é bem simples, bem fácil de fazer, tá? Me acompanha até o final do vídeo para você pegar todas as dicas aí de fazer todos os tamanhos. Então, eu vou te passar aí as medidas. Essa daqui é uma blusinha que veste aí 40, o tamanho M, tá? Aqui a largura dela é 53 centímetros e a altura, ela está dando aqui, olha, mais ou menos 47 centímetros, tá? Ela vai daí, vocês vão ver no decorrer da aula que eu vou propor fazer 45 centímetros, mas a gente sabe que depois de pronta a peça, ela dá uma esticadinha, ela tende a ceder um pouco. É normal no crochê, certo? Para fazer o nosso trabalho, eu vou usar a agulha de crochê número 3,5 e vou usar também 3 novelos desse fio aqui da Joca, tá? A Lise. Se você não conhece ainda, é um fio bem gostoso de trabalhar, ele é 100% algodão, o tex dele é 295 e cada embalagem dessa, gente, vem 500 metros, tá? Então, eu vou usar aqui 3 novelos, tá? As cores são assim, ó, tem esse lilás, esse roxo bem forte. Não vou saber te falar o número da cor, porque infelizmente o papelzinho dele se perdeu. Eu acho que eu joguei fora. Depois tem aqui essa cor nude, que ela é muito linda, tá? Essa aqui, o número dessa cor aqui é a número cor 55. E esse aqui é um roxinho bem clarinho, parece um lilás. A cor dele é número 11, tá? Lembrando que todo esse material é da loja Espaço Criativo da Marine, que fica aqui em Florianópolis, no bairro do Campeche. Se você quiser informações sobre a loja, a Marine envia aí para todo o Brasil, ela tem bastante dessas cores da Joca. Eu vou deixar o contato da loja na descrição do vídeo aqui embaixo. Dá uma olhadinha, quem sabe você se interessa, a Marine entrega aí na sua casa, ok? Existem duas maneiras para a gente fazer a nossa medida. A primeira maneira é você pegando a sua fita métrica, medindo de um ombro ao outro e acrescentando 20 centímetros desse resultado. No meu caso aqui, de um ombro no outro, deu 40 centímetros, eu vou acrescentar 20 centímetros, então eu terei aqui 60 centímetros da minha medida. Você também pode fazer um cordão com correntes e fazer 2 carreiras de pontos altos. Uma carreira de pontos altos e depois outra carreira de pontos altos sobre os pontos altos, ficando assim. Dessa forma, eu acho que fica muito mais fácil para a gente medir. No meu caso aqui, eu tenho também 60 centímetros, só que eu já tenho uma ideia de como mais ou menos vai ficar o meu trabalho. Então, eu tenho aqui exatamente 60 centímetros que eu medi agora há pouco com você na nossa fita métrica. Vamos à nossa aula. O nosso ponto não tem segredo, porém, você tem que tomar atenção na hora que você começa e na hora que você termina a sua carreira, tá? Nesse momento aqui, eu vou fazer uma amostrinha, eu não vou explicar para você o que você tem que fazer já nesse momento. Vou explicar para você a seguir, tá? Então, o que que acontece? Olha, de repente você tá começando no crochê agora, você não sabe, né? As pessoas que já sabem, tudo bem. A gente faz a laçadinha inicial e faz aqui, gente, um cordão com correntes, certo? Quanto de corrente? Eu não sei te dizer, porque você vai fazer aquela medida de ombro a ombro mais 20 centímetros, tá? Então, eu não tenho como saber quantas correntes você vai fazer. No meu caso, eu fiz 100 correntes, porque coincidiu de ser aquela medida de ombro a ombro, que são 40 centímetros, mais 20 centímetros de sobra, que deu 60 centímetros, tá? Então, coincidiu de dar aqui 100 correntinhas. Vamos supor que eu esteja fazendo aqui 100 correntinhas, tá? Gente, o que eu quero explicar para você, não tem problema se é par, se é ímpar, o tanto de correntes, o número de pontos não faz mal. É um ponto que dá certo do mesmo jeito, porque é ponto alto, reto e vai embora toda a vida fazendo a mesma coisa. Porém, tem que ter aqueles cuidadinhos. Vamos supor, olha, que você atingiu aí o tamanho que você queira, tá? Ah, atingiu aí o tamanho? Beleza. Aí, você vai fazer o seguinte, ó. Depois que você atingiu o tamanho, você vai colocar o seu dedo aqui aonde você atingiu o tamanho e vai fazer mais 3 correntes. Certo? Fez as 3 correntes, tá com o dedinho segurando ali, vai laçar e vai vir aonde seu dedo tá segurando e vai fazer um ponto alto. Certo? Aqui você já tem, olha, 2 pontos altos, porque aquelas 3 correntes que você subiu já equivalem a um ponto alto, certo? Então, feito isso, você vai seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha que você tem aí na sua base. Você vai ter um cordãozinho aí cheio de correntes e você vai completar com pontos altos para cada correntinha que você fez, tá? Não tem segredo,
é só você ir preenchendo mesmo aí os seus pontinhos. Certo? Eu vou terminar aqui e já volto. Certo? Ó, fiz aqui, então, os meus pontos. Aí, o que que eu vou fazer? Olha só, vou subir aqui 3 correntes, sempre, tá? Terminei meu ponto, faço 3 correntes, viro o meu trabalho, e eu vou vir no próximo ponto, olha, e vou fazer pontos altos, tá? Ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base, até terminar aqui a minha carreira. Terminei aqui a minha carreira, vou fazer 3 correntes, vou virar o meu trabalho e vou dar sequência tudo novamente, tá? Um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho aqui no meu trabalho. Isso é um trabalho reto, que não tem nem aumento nem diminuição, certo, gente? É simples, porém você tem que ter aqueles cuidados que eu falei pra você, que eu vou te explicar agora a seguir, não na amostra. Vou deixar a amostra de lado, que isso aqui é só um pedacinho, e vou trazer pra você a peça real e vou te ensinar o que eu falei pra você ter cuidado na hora que começa e na hora que termina. Vamos lá. Bem, então, como eu te mostrei ali no início do vídeo, eu tenho aqui um cordão já com 2 carreiras de pontos altos. O que que acontece? No meu caso aqui, esses 60 centímetros, eu fiz aqui 100 correntinhas, tá? Então, eu tenho 100 pontos altos aqui e vou ter 100 pontos altos até o final do meu trabalho, certo? No caso, eu não vou fazer aumentos, eu vou fazer uma peça reta do começo ao fim, certo? Então, gente, nós vamos ter aí praticamente um trabalho todo em repetição. Quando eu terminar aqui os meus pontos altos, eu vou subir aqui 3 correntes, vou virar o meu trabalho. Essas 3 correntes que eu subi já equivalem a um ponto alto, então eu não preciso fazer aqui novamente. Isso é uma coisa importante, porque se você repetir esse ponto aqui, olha, aonde você está, bem aqui, a sua carreira tende a aumentar. Ela não vai ficar reta, ela vai formando assim uma espécie de triângulo. Não é esse o caso da gente. Nós vamos aqui, olha, vir no próximo ponto, que é esse aqui, tá? Então, sempre, até o final do trabalho, quando você terminar o seu trabalho, subir aí 3 correntes e virar, você vai fazer isso. Você não vai repetir esse ponto, porque 3 correntes já equivalem a um ponto alto. Venha no ponto do lado, certo? Sem corrente de separação, sem nada. E você vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o final do seu trabalho. Terminando o seu trabalho, você vai subir 3 correntes, vai virar o seu trabalho e vai fazer isso aqui tudo novamente. É realmente uma grande repetição, é um trabalho muito fácil, porém, você tem que tomar cuidado aqui na hora que você inicia e na hora que você termina as carreiras. Eu vou te mostrar o porquê. Porque se você também fizer aumento aqui, olha, nesse último pontinho, se você por acaso fizer 2 pontos aqui por engano, porque isso acontece muito, principalmente quando a gente tá começando, o seu trabalho vai fazendo um bico aqui, tá? Ele vai formando aqui como se fosse uma ponta, não é isso que a gente quer. A gente quer um trabalho reto do início ao final do nosso trabalho. Então, quando estiver chegando aqui no final, eu volto com você. Olha só, então eu tô chegando aqui no fim, ó, fiz toda a carreira, já é a terceira carreira, então, de pontos altos. Quando a gente chega aqui no final, reparem que eu tenho um ponto aqui pra fazer, é o último, né? Então, eu vou lá, faço o meu pontinho. Olha, e fica assim. Eu não posso fazer outro ponto aqui, ó, achando que esse aqui que é o último, porque aí sim eu faço aumentos, e não é o nosso caso, né? Então, terminou aqui a nossa carreira, a gente sobe 3 correntinhas, a gente vira nosso trabalho. E esse daqui que já tem as 3 eu não faço, venho e volto aqui nesse outro, ó. Neste daqui, tá? Então, venho aqui, faço um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto e vou dando sequência aí no meu trabalho, certo? Como eu te falei que é uma grande repetição, eu vou ver aqui quantas carreiras que eu vou fazer dessa cor roxa e volto para falar para você, tanto em carreiras quanto em centímetros, certo? É só seguir aí fazendo e eu já volto com você. Bem, aqui está então o meu trabalho. Eu fiz aqui 18 carreiras com essa cor aqui roxa.
em centímetros, está dando 15 centímetros, certo? Então, assim, de cada cor, eu vou fazer exatamente isso. 18 carreiras, que corresponde a 15 centímetros mais ou menos. Quando eu atingir o tamanho que eu quero e eu for mudar de cor, eu vou fazer isso aqui, olha. No meu último ponto aqui, eu já vou inserir a cor nova. Então, eu faço dessa maneira. Faço aqui a minha laçada, vou lá no meu último pontinho, insiro a minha agulha, busco o fio e trago, fico aqui com 3 alças na agulha, certo? Eu vou passar aqui, ó, por apenas 2 alças e vou deixar 2 aqui na minha agulha. Aí, eu já vou vir com a minha cor que eu quero colocar. Gente, lembrando que se você não for trocar de cor, for fazer de uma cor só, não se preocupa não, vai embora direto aí com o seu trabalho, tá? Isso aqui é só para quem vai trocar de cor. Você vem com a sua cor nova, deixa um pedacinho aí de fio sobrando aí considerável pra gente depois esconder ele aí por entre os outros. Coloque ele aqui bem próximo, olha, e você já vai fechar esse ponto com esse fio novo que está chegando, certo? Ajeita bem aqui, ó, o seu fio roxo, ajeita junto com esse outro aqui que chegou agora, e nós vamos aqui agora, então, olha, subir aqui 3 correntinhas e dar sequência no trabalho aí, normalmente, como vínhamos fazendo, tá? A diferença é que a hora que a gente for virar aqui, nós vamos ficar com 2 fios, tá? Vamos cortar já esse fio aqui roxo, que eu não vou usar mais, eu vou deixar aqui, ó, um tamanho que eu possa depois arrematar. Eu já corto ele e ele aqui já sai de cena, certo? Agora, vamos aqui, então, trabalhar com o nosso fio lilazinho aqui mais claro, tá? E eu vou fazer o seguinte, gente, ó, eu vou dar aqui um nozinho, tá, ó, nesses 2 fiozinhos, para que eu tenha certeza de que ele não vai soltar, de jeito nenhum, tá? Então, dei aqui um nó e vou dar outro nó. Isso aqui é muito simples, creio que você também já faça, mas é só aí uma segurança, né? Deixa ele lá. Eu só vou arrematar esse fio depois que eu terminar o meu trabalho, certo? E aqui eu vou seguir fazendo os meus pontos normalmente, como eu já vinha fazendo anteriormente. Então, 3 correntinhas, venho no próximo ponto, insiro aqui no meu ponto e faço um ponto alto. O outro também, sem nenhuma diferença. Eu vou dar sequência aqui no meu trabalho, certo? Quantas vezes você achar necessário. A minha sugestão, eu já te falei, vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui mais 18 carreiras dessa cor, depois vou unir uma terceira cor, tá? Que eu vou fazer com 3 cores, vou unir uma terceira cor igualmente eu fiz aqui, você já sabe, já te ensinei, e depois vou fazer mais 18 carreiras, tá? Creio, aqui pelas minhas contas, isso aqui vai atingir mais ou menos 45 centímetros, tá? Não é uma coisa exata, né, gente? Porque vocês sabem que o crochê, depois que a gente termina de fazer o crochê, ele dá uma alongada, ele tende a esticar, isso é normal, tá? Então, a crocheteira que já tá acostumada a fazer já sabe. Então, é mais ou menos 45 centímetros, 50 centímetros que eu quero a minha peça. Então, eu vou combinar com você o seguinte, eu vou fazer 2 partes iguaizinhas, gente, a parte da frente, a parte de trás, mesma coisa que eu ensinei pra você aqui. E volto quando eu tiver com essas 2 partes já, pra gente poder dar sequência no nosso trabalho aí, tá? Volto com as 2 partes prontas, ok? Então, até já. Gente, voltei aqui então, olha só, já estou com as minhas 2 partes prontas, olha só, iguais. Tá vendo o que eu falei pra vocês ali sobre aquela questão de ficar reto? Ó, ficaram retinhas aqui as 2 partes, tanto uma como a outra. Tá um pouquinho ruim de mostrar, porque eu tô aqui com uma mão só para que você entenda, para que você consiga ver aqui, olha, a peça inteira, certo? Agora, feito aí as 2 partes da nossa peça, nós vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. O que aqui eu vou fazer? Você pode escolher a parte que você quer das cores, que fique pra cima e que fique pra baixo, tá? Lembrando que eu terminei o meu trabalho aqui, olha, nesse ponto aqui, tá? Terminei aqui com a cor nudezinho aqui, esse begezinho. Só que eu quero a minha peça assim, tá? Então, não tem problema nenhum você virar. Você pode unir aqui essas 2 partes agora, escolhendo aí as cores que te favorecem mais, certo? Vamos lá, deixa eu só posicionar minha câmera. Então, aí, olha só, escolhido aí o lado e as cores que você quer, você vai posicionar uma peça
junto com a outra, tá? Coloca bem certinho aqui, ó, bem retinho, uma peça juntinho com a outra. Posiciona, ajeita, deixa esses fiozinhos para depois, porque nós vamos ainda unir essa parte aqui da lateral, tá? Só que agora nós vamos fazer aqui a nossa medida para que a gente vá unir aqui as partes aqui em cima, onde vai ficar no ombro, tá? Então, aqui a minha sugestão é 10 centímetros para cada lado, tá? Eu vou pegar aqui 10 centímetros e vou colocar um marcador de pontos bem aqui, tá? Ó, tá dando pra ver? 10 centímetros. Olha, 10 centímetros, certo? De um lado, coloco o marcador de pontos. Venho aqui nas duas partes aqui certinho. Essa parte tem que ficar bem unidinha com essa. E a gente mede 10. E a gente vai colocar aqui o marcador de pontos, certo? Desse lado. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, ó. Vou marcar aqui também 10 centímetros. Bem juntinho. E vou colocar aqui. Certo? Feito isso, nós vamos fazer a união aqui em cima, gente, olha. Então, ficou aqui 10 centímetros para um lado, 10 centímetros para o outro. E fazer assim, ó. Posicionado aqui as duas partes certinhas, olha. Eu vou colocar aqui a minha agulha em uma parte, certo? Vou colocar em uma parte. Só que eu vou contar quantos pontos eu tenho aqui. Eu tenho aqui 23 pontos. Então, assim, quando chegou aqui no 23, no 23º ponto, eu inseri a minha agulha e vou buscar o fio. E eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Vou contar também 23 pontos, certo? Aqui é só para você não se perder, para que seu trabalho não fique torto. Bom, contou aí certinho? Passa o teu fio aqui da mesma cor que você escolheu, que fique aqui para cima. Aqui você já pode tirar o marcador de pontos apenas do primeiro que você tá fazendo. Deixa o outro lá, tá? Ó. E nós vamos trabalhar essa parte aqui, então. Vou fazer um nozinho, para que isso aqui não se solte. Tranquilo, sem segredo. Só mesmo para não soltar, ó. Dei um nozinho. Vou inserir a minha agulha nesse ponto que tá aqui. Vou buscar o fio e trazer. E vou fazer aqui 3 correntinhas, tá? Feito aqui as minhas 3 correntinhas, eu vou vir no próximo pontinho e vou fazer outro ponto alto. Porque essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. No próximo ponto, eu faço um ponto alto, certo? Daqui mesmo, eu já vou fazer mais 3 correntes. E vou virar o meu trabalho assim. E nesse pontinho aqui alto que eu tenho, eu vou fazer um ponto alto em cima dele. Tá? Olha, assim. Dessa maneira. Daqui mesmo, eu já faço mais 3 correntes. Viro o trabalho aqui. E sobre esse outro ponto alto, eu vou colocar outro ponto alto. Tá? Isso aqui é como se fosse uma alcinha, tá, gente? Mas é uma alça, assim, bem fininha. E eu vou falar pra você quantas vezes que eu vou fazer aqui. Então, eu já fiz aqui, ó, uma carreira, 2, 3. Tô na terceira carreira, tá? Eu vou fazer 6 carreiras dessa daqui. E terminando aqui, eu já faço 1, 2, 3 correntinhas, viro aqui o trabalho. Sobre aquele ponto alto, eu já coloco um outro ponto alto, tá? E vou dando sequência, ó, 1, 2, 3 correntinhas, viro sobre aquele ponto, eu coloco outro ponto alto e vou indo aí até completar aqui 6 carreiras. Ó, já tô então aqui, ó, com as minhas 6 carreiras. Deixa eu puxar aqui para você poder enxergar direitinho, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi essa aqui a última. Terminado a 6ª carreira, vou vir aqui lá no outro lado, olha. Venho aqui do outro lado, já coloco o meu fio aqui, ó, aonde está aqui o meu marcador. Cuidado para isso aqui não ficar torcido, tá, gente? Para não ficar virado aí a sua alcinha. E você vai lá e faz um ponto baixo, certo? Dessa maneira. Uniu aqui o seu pontinho, né? Você já pode tirar seu marcador, ó. Ele vai ficar desse jeito aqui, tá? A impressão que dá é que tá torto, mas nós vamos consertar isso aqui agora. Então, fiz aqui um ponto baixo, eu vou vir aqui, olha, embaixo daquele ponto alto que eu fiz, e vou aqui no próximo ponto, ó, tô com a agulha segurando aqui. Veio aqui no próximo ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá?
Aí, eu consegui, olha, unir uma alça na outra, certo? Sem nenhum problema. Agora, aqui nós vamos cortar o nosso fio. Deixa um pedacinho aqui já considerável pra gente poder esconder depois. Deixa eu tirar aqui um cabelinho. Aqui nós vamos dar um nozinho, ó. E vamos puxar, certo? Deixa eu tentar te mostrar aqui como é que ficou, ó. Olha só. Ficou assim, tá bom? Ficou seguro aqui. Você vai fazer a mesma coisa desse outro lado, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado e eu já volto com você quando tiver com a minha alcinha pronta. Olha só, voltei então aqui, ó. Já estou aqui com as duas alcinhas colocadas, tá? A minha peça continua aberta ainda, uma parte para cada lado, porém aberta. E agora, nós vamos fazer aqui, essa partezinha aqui que nós vamos fazer aquele fechozinho de dar um nó, tá? De dar aí um lacinho, se você preferir. Aí, eu tenho aqui, olha só, eu fiz aqui 50 correntinhas, tá? Para iniciar o meu trabalho, eu deixei aqui um pedacinho de 15 a 20 centímetros. É opcional também, é só para ficar aquele charmezinho ali pendurado depois que você for amarrar. E tenho aqui 50 correntinhas. Então, tudo que eu fizer aqui desse lado, eu vou fazer do outro, tá, gente? Vou gravar só essa parte para o vídeo não ficar muito grande. Então, eu venho aqui, uno aqui as minhas duas partes, deixo aqui bem arrumadinho, e eu vou vir aqui no comecinho do meu trabalho, ó, e vou colocar esse cordãozinho de correntes que eu fiz. Esse cordão de correntes, ele vai ficar aqui pra fora do trabalho, tá? No momento aqui pra fora. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho que eu tenho, eu vou pegar, colocar ele aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo, tá? Unir aqui o cordãozinho no meu trabalho. Nesse mesmo local aqui que eu estou, nesse mesmo pontinho, eu vou fazer mais um ponto baixo, tá? Venho no próximo ponto e faço também um ponto baixo. Ou seja, eu vou fazer aqui, olha, um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui no meu trabalho, tá? E vou seguindo. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho aqui, daqui até onde eu contei 10 centímetros, eu tenho 23 pontos? Então, eu vou ter que ter aqui 23 pontos baixos, até eu chegar ali na minha alcinha, certo? É importante você contar para que o seu trabalho não fique torto, de repente você coloca um pontinho a mais ou um pontinho a menos, isso dá diferença. Então, sempre contar os seus pontinhos aí, certo? Eu vou dar uma adiantada e vou chegar aqui na minha alça e já volto com você. Olha, então, eu cheguei aqui na minha alça, olha, fiz o último pontinho aqui baixo, bem rente aqui a alça, agora eu vou para dentro da alça. Então, eu tenho pontos deitados, certo? Aqui dentro da alça, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base que eu tenho aqui na minha alça. Então, eu fiz um, vou fazer mais um ponto baixo. Agora, eu vou virar assim, para que fique mais fácil aqui de você conseguir ver. Vou separar aqui as partes. Só para minha mesa ficar branca aqui, você conseguir enxergar o que eu tô fazendo, certo? Ó, estou aqui, então, na minha alça. Fiz dois pontos baixos em cada ponto que eu tenho deitado aqui na minha alça. Venho aqui pro próximo e faço mais 2 pontos baixos juntos, um, depois outro. Venho aqui no próximo, faço novamente um ponto baixo, opa, escapou. Vamos lá, um ponto baixo, faço outro ponto baixo. Venho aqui no próximo bloquinho que eu tenho também, um ponto baixo e outro ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo. Vou vir aqui agora, olha, no último, na última sequência aqui, mais um ponto alto e mais um ponto alto, certo? Tô chegando, então, aqui agora, ó, do outro lado da minha peça, certo? O que que eu vou fazer? Já vou aproveitar e já vou escondendo esse fio aqui. Aqui, eu já venho aqui pro meu ponto e já faço um ponto baixo escondendo o fio. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho, novamente completando aqui 23 pontos baixos. A hora que eu estiver chegando lá no final, eu volto aqui com você. Ó, então, eu completei aqui os 23 pontinhos. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de 50 correntinhas, igualmente eu fiz aqui desse outro lado, tá? Eu vou fazer aqui minhas 50 correntinhas,
vou dar um nozinho e cortar o meu fio, deixando um pedacinho assim considerável. Feito isso, eu vou vir aqui para esse outro lado e vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse outro lado. Inicio com 50 correntinhas, coloco aqui segurando com ponto baixo, vou seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar na alça, eu coloco 2 pontos baixos para cada ponto de base, sigo aqui minha peça, faço mais 50 correntinhas, corto meu fio e aí eu vou voltar aqui com você, certo? Até já. Então, e aí quando você termina as duas partes, você vai ter um trabalho assim, desta maneira, tá? Aqui você vai fazer o seu nozinho conforme aí a sua regulagem, tá? Você pode vir aqui, dar um nozinho, pode fazer um laço, é opcional, tá? Pode amarrar aí do jeito que você acha que tem que ficar. Quando você terminar, você junta aqui as duas partezinhas do fiozinho que sobrou, você corta mais ou menos igual aqui, pra ficar legal, tá? Eu vou deixar aqui sobrando um pouquinho os fiozinhos e vou fazer isso desse lado e vou fazer isso desse outro lado também. Você só capricha aí no seu lacinho, porque essa parte vai ficar aberto, tá, gente? Então, a única forma de fechar aqui a blusa é você amarrando aqui com segurança, tá? E aí, você dá um nozinho aqui bem legal para que não solte, com certeza vai ficar certinho aí a sua blusa, tá? Agora, nós vamos vir aqui para as laterais, vamos fazer a união aqui das laterais. Bem, o tamanho da sua cava, você que vai determinar, certo? Então, aqui, olha, quanto ao tamanho da cava, no meu caso aqui, eu vou deixar essa parte que eu fiz aqui com o roxo livre, não vou costurar. Vou começar a costurar a minha cava a partir dessa outra cor aqui, ó, que é o lilazinho mais claro. Então, a partir daqui pra baixo, eu vou fechar aqui a minha peça, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou virar ela assim, pra ficar mais fácil pra poder te mostrar. E eu vou virar também, gente, do avesso, tá? Eu vou costurar essa parte aqui do avesso. Então, eu faço assim, vou unir aqui essas duas partes viradinhas aqui do avesso, tá? E vou começar a fazer a minha costurinha lateral aqui, então. É bem simples, tá? Você pode usar aí a sua agulha de tapeçaria ou sua agulha de crochê aí que você tem. Eu vou usar a agulha de tapeçaria, porque eu gosto mais de fazer essa costura mais fininha com ela. Então, eu vou passar aqui o meu fio pela agulha, vou iniciar bem aqui aonde eu estou, olha, nessa parte aqui, eu vou iniciar. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou passar o meu fio aqui, por esse primeiro ponto alto que eu tenho aqui, eu vou passar o meu fio na primeira parte e passo o meu fio na segunda parte, tá? O que eu tenho que entender é que eu vou passar aqui, ó, dentro do pontinho, tá? Para que ele não fique solto. Eu não vou fazer isso aqui, ó, tá? Não, eu vou vir aqui num orifíciozinho que eu tenho aqui do ponto e vou passar. E passo aqui o meu fio. Agora, aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu sempre gosto de dar um nozinho para que ele não fique solto. Depois, gente, nós vamos fazer toda a parte aqui do arremate. Ficou bastante fio, tá? Eu confesso para você que essa é uma parte chata, mas a gente tem que fazer isso mesmo, tá? Não tem como a gente fazer o crochê e os fios não ficarem por aí. Mas quando termina, a gente ajeita tudo. Então, vamos dar um nozinho aqui. Dou até 2 nós para não soltar. E aí, o que é que eu vou fazer? Olha, como eu vou costurar daqui para baixo, eu vou medir aqui mais ou menos um tanto de fio. Então, o que que eu faço? Eu passo aqui algumas vezes, ó, do fio que eu tenho, tá? Do tamanho que eu tenho aqui. Se eu vou fazer essa parte aqui com o meu fio lilás, quando chegar aqui, eu vou passar e vou fazer com outro fio aqui da outra cor, tá? Então, para não misturar as cores. Então, eu passo aqui umas vezes, ó. Umas 4, 5 vezes. E eu corto aí o meu fio. E aí, sim, eu passo novamente aqui pela minha agulha, tá? Tô te dando passo a passo se você é iniciante, tá, gente? Se você não for, essa parte aí é tranquilo pra você. Bom, feito isso, nós vamos aqui, ó, começar a passar a nossa agulha, ó, pelos pontinhos, como eu te falei. Procura aqui o orifíciozinho que tem do ponto e vai passando a parte de trás e a parte da frente. E vai fazendo, gente, certo? Sem nenhuma dificuldade, ó. Tem que ter paciência, porque essa parte aqui é bem delicada,
Mas você vai passando, aí, joga seu fio pra lá e agora passa nesse outro orifíciozinho, vem aqui o da frente e vai passando, tá? Essa é a costura que eu faço, vou fazer isso dos dois lados. Quando eu terminar aqui essa minha cor, que eu chegar aqui na outra cor marronzinha, eu vou cortar o meu fio, né? Vou dar um nozinho, cortar o meu fio e vou fazer tudo de novo que eu fiz daí com essa outra cor, tá? Então, o que que eu vou combinar com você? Eu vou fazer as duas partes, a da frente e aqui a de trás da costura, e volto com você quando já tiver tudo pronto aqui a nossa costurinha, tá? Eu só quero te mostrar como é que fica, porque realmente fica bem legal a costura, olha, tá? Não dá pra ver, fica discreto, ó, fica bacana, e é uma forma aí de unir a nossa peça, certo? Então, faça aí o seu, que eu vou fazer o meu, e daqui a pouco a gente se encontra. Até já! Então, aí já as duas partes costuradas, olha só que linda que fica a nossa costura, né? Olha, bem discreto, nem aparece. Eu gosto bastante desse resultado, tá? E aí, aqui dentro, arrematei todos os fiozinhos, fui dando os nozinhos e cortando. Outros eu fui escondendo por dentro, conforme aí a gente consegue, tá? E espero muito que você tenha gostado. Já deixa seu like se você gostou de alguma coisa, aprendeu alguma coisa comigo. É importante que eu saiba, tá? Deixa um comentário aí pra mim, fala de onde você tá me vendo, me assistindo, que eu gosto bastante de saber. No mais era isso, um beijo, boa semana pra você, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau.